Olá, uma ótima noite para você que acompanha a nossa programação. Seja muito bem-vindo a mais uma edição do programa Vejam Só, aquele que, sem dúvida nenhuma, é o melhor debate teológico da televisão brasileira. Sempre um privilégio poder dividir esses momentos com você, que curte o programa, que acompanha o programa e que interage com o Vejam Só. A nossa ideia é fazer, de fato, uma construção em volta do conhecimento, do aprofundamento das Escrituras Sagradas e também das questões da teologia. E, em alguns momentos, não só focado no debate teológico, mas também levar até você uma reflexão sobre alguns comportamentos do nosso dia a dia, da nossa vida. Inclusive, no programa de hoje, iremos fazer isso, dando continuidade a uma conversa que nós iniciamos alguns programas atrás. Então, fica ligadinho aí para você continuar essa caminhada conosco. Antes de apresentar os meus convidados, vou colocar aqui para você meu perfil lá no Instagram. Chega por lá, mais uma plataforma para a gente poder falar sobre teologia, falar sobre as Escrituras Sagradas, interagir, conversar. Recebo muito carinho da nossa audiência, sou muito grato por isso e conto e espero, obviamente, com a sua mensagem também. Se você ainda não me segue, não mandou sua mensagem, vai por lá para a gente poder conversar. Zeca_Pereira é o endereço do meu perfil lá no Instagram. Estou esperando a sua chegada por lá também, tá bom? Vou apresentar os meus convidados e na sequência a gente já coloca aí o tema e começa não, né? Vamos continuar a nossa conversa aqui. Com muita alegria que o Vejam Só recebe aqui nos nossos estúdios o professor Wilson Martins, ele que é professor do Seminário Batista Livre. Professor Wilson, obrigado, meu irmão, pelo carinho, aceitar de novo o nosso convite, está aqui, seja muito bem-vindo. Ô Zeca, eu que agradeço essa oportunidade de retornar, né? Para mim é um privilégio retornando ao programa, estar com vocês, toda a equipe do Vejam Só, juntamente com o pastor Jofre. Nós tivemos aqui alguns programas atrás, foi um debate muito interessante e para mim é um privilégio poder contribuir com um pouquinho da educação cristã nesse debate de hoje. Bom, contribuir um pouquinho não, né, professor? Contribuir bastante, né? Não só aqui no Vejam Só, mas, obviamente, na sua caminhada também lá no seminário e em outros formatos também. Vou pedir primeiro para o irmão falar um pouquinho do seminário, para quem nos assiste, tem interesse de estudar. O Seminário Batista Livre é sempre uma ótima indicação, por favor. É verdade. Eu digo ao pessoal que está nos assistindo, entrar em contato, ou até mesmo pelo site do Seminário Batista Livre, www.seminariobatistalivre.com.br. Lá você vai ter todas as informações sobre os cursos que nós temos disponíveis lá, como também o polo mais próximo da sua residência. E também, eu gostaria aqui também já de mandar um abraço para o nosso diretor acadêmico, Jamiés Oliveira, e a todos os professores do Seminário Batista Livre, a todos os alunos também. Um forte abraço a todos vocês. Boa, só gente boa. E aí, na pessoa do Jamiés, a gente deixa também aqui o nosso carinho ao Seminário Batista Livre. Obrigado, professor. Sempre com a atenção, né, que os irmãos têm aqui com o Vejam Só. Mas, além do seminário, tem também o material que o irmão disponibiliza nas suas redes sociais, lá no Instagram. Tem curso, tem vídeo, tem um monte de coisa lá também. Passa a rede social aí, professor, por favor. Temos sim. Nós temos alguns cursos de hermenêutica, homilética, como os cursos teológicos também que nós aplicamos ali. O meu Instagram é pr.wilsonmartins. Então, você pode ir lá, pode perceber, você vai ver que tem muitas informações sobre aplicações que nós damos a textos, como também a diversos cursos, né, que nós disponibilizamos também lá nas redes sociais. Inclusive, também é por lá que você pode adquirir o meu livro, intitulado como Deus e a Criação, uma abordagem sobre a teoria do intervalo. Vai lá e confira que eu te passo as informações. Boa. Repete o Instagram pra gente. pr.wilson Martins. pr.wilson Martins. Boa. Tá aí, então, o endereço do professor. Pode mandar uma mensagem. A gente tá tão acostumado com endereço eletrônico, né? Mas isso daí é coisa de velho, né? Isso daí já não tem mais, né? Eu que sou das antigas ainda falo endereço eletrônico. Agora é tudo perfil no Instagram. Manda mensagem. O professor Wilson vai receber lá e aí vai te passar as informações direitinho. Tenho certeza que vai ser bênção na sua vida também, tá bom? E vejam só, como o professor Wilson já comentou aqui, recebe também nessa oportunidade o pastor Jofre Machinelli, ele que é ministro da Igreja Batista Nacional de Vila Maria. Pastor, obrigado novamente por aceitar o nosso convite, estar aqui no Vejam Só para a gente poder caminhar mais um pouquinho na nossa conversa. Seja muito bem-vindo, meu irmão. Agradeço mais uma vez a produção, a você pelo convite. Poder estar com vocês, pastor Wilson, novamente, é uma grande satisfação. Poder contribuir nessa temática tão importante, tão atual
né, que as nossas famílias precisam conversar a respeito. Então é uma grande satisfação poder estar com vocês. A alegria é toda nossa, meu irmão, de poder caminhar mais um pouquinho e aprender um pouquinho com o irmão, né, do muito que Deus tem dispensado na sua vida, a gente poder dividir esses momentos aqui. Para a gente começar, vou pedir as informações da igreja para o nosso telespectador, por favor, pastor. Bem, somos pastor ali na Igreja Batista Nacional de Vila Maria. Ela fica ali na rua Felipe Bandeira, 234, em Vila Maria Alta. Lá estamos pastoreando, também lecionamos no Seminário Teológico Enéas Tonini, Batista Nacional Enéas Tonini, aqui na Barra Funda, como professor de História da Igreja. Então, estamos servindo a Igreja do Senhor no pastoreio e também no ensino, né? Boa. Os contatos, não só da igreja, mas também do pastor, nós vamos deixar aí à sua disposição. Eles já apareceram aí para você, mas vão ficar lá no nosso perfil do Instagram também, @programa Vejam Só. Você chega por lá que vai estar tudo direitinho lá para você, tá bom? Para você poder acessar e entrar em contato com os nossos convidados, conhecer novamente um pouquinho melhor o ministério dos nossos irmãos também, tá bom? Bom, hoje nós vamos retomar a nossa conversa sobre a temática do ensino religioso. Recentemente, nós fizemos um início de um bate-papo e o questionamento que a gente levantou era quem deveria ser ou quem é o responsável pelo ensino religioso. Nós chegamos à conclusão na nossa conversa inicial que é a família que tem que assumir essa responsabilidade de maneira prioritária, digamos assim. Bom, então nós vamos nos reunir aqui de novo para entender se a família tem assumido de fato esse compromisso, que tipo de atitude a família precisa ter para conseguir criar esse tipo de prática e, obviamente, que tipo de transformação isso pode ter nas nossas vidas e na nossa sociedade, consequentemente na nossa igreja também, tá bom? Meus convidados vão começar dando algumas considerações, fazendo algumas considerações iniciais e aí eu vou colocar na tela aí para você a enquete para você responder também, tá bom? Professor Wilson, vou começar com o irmão. Partindo desse pressuposto de que a resposta para a nossa pergunta tema é a família, como é que o irmão tem observado a participação da família nessa perspectiva do ensino religioso? A família cumpre o seu papel? A família não cumpre o seu papel? Qual que é a observação que o irmão faz dessa atualidade, desses recursos atualmente? Zeca, nós entendemos que há um certo distanciamento da família no sentido da educação cristã. Se nós pegarmos a ideia e entender que educação ela tem o objetivo do desenvolvimento social, cultural e no sentido religioso da espiritualidade em si, o que nós estamos percebendo por diversos fatores, né, internos, tanto no sentido do contexto familiar, como também fatores externos, nós podemos perceber um distanciamento, então, dos pais em relação a essa educação, que nós entendemos que a família ela tem um papel muito importante no crescimento do indivíduo. Nós observamos que, ao passar do tempo, nós estamos colocando toda essa carga, ou então esse desenvolvimento, essa progressão do indivíduo nas mãos do Estado ou até mesmo de outros, né, de outras instituições. E isso é preocupante. Isso é muito preocupante, porque a criança tendo, ou um jovem tendo, o maior tempo de contato com os pais, com a família, então isso cria um laço de afetividade interna muito grande, ao qual leva a esse jovem, a essa criança ou esse adolescente, realmente ele ter um crescimento, o que nós chamamos de crescimento integral. Isso é um crescimento físico, um crescimento intelectual, como também um crescimento social. E nós percebemos que há um distanciamento da família, dos pais, nesse sentido, nessa perspectiva de um crescimento integral dos seus filhos. Boa. E aí, pastor Geoffrey, como é que o irmão analisa essa responsabilidade da família no ensino religioso? A família cumpre esse papel? Deixa a desejar? Qual é a análise que o irmão faz dessa atualidade?
No primeiro momento, eu digo que as famílias estão sendo bastante faltosas com respeito ao ensino religioso nos seus lares. Isso se deve muito ao fato de que a modernidade tem sufocado bastante a vida dos casais, das famílias. O pai sai para trabalhar, a mãe também, as crianças ficam ali. Se pode ficar com alguém da família, ok. Se não, vai ficar numa creche. Às vezes o casal está trabalhando até um pouco a mais, tem ali um pouco mais do seu tempo dedicado ao trabalho para poder pagar uma creche. Às vezes a vida é corrida, a vida diária é corrida e não há tempo. Não há tempo. O tempo ele tem sido dividido com o trabalho, com os afazeres do lar ou até mesmo com o entretenimento da própria família. Então, quando a família está em casa, ela basicamente se entretém como uma forma de desfocar um pouco da realidade. Isso é curioso, né? Que a palavra entretenimento dá esse sentido, é uma forma de desfocar da realidade pesada. Então, o que eu percebo na família hoje é isso. Ela está correndo, ela está cansada, ela está buscando a cada dia uma situação melhor para para os seus entes queridos. No entanto, no que diz respeito à educação cristã, está ficando muito a desejar, porque não há uma intencionalidade para isso. Não há uma intencionalidade. Por isso que no nosso último encontro, a pergunta do programa é muito interessante, porque ela nos chama a atenção exatamente para entender de quem é a responsabilidade. Entendemos que cada um pode contribuir, obviamente, mas a família é primordial, porque a família cristã tem por base a singularidade de Cristo, a fé em Jesus. Então, a minha percepção nesse primeiro momento, abrindo, né, esse bloco do programa, as famílias hoje não têm tempo e não têm uma intencionalidade para educar religiosamente. É interessante essa perspectiva do tempo, pastor Geoffrey. Depois a gente vai poder aprofundar isso. Mas só para dar uma esticadinha mais aqui nesse pontapé inicial do programa, antes de abrir a participação do nosso telespectador, é interessante falar que não tem tempo para o ensino, mas eu percebo que tem tempo para as cobranças. Então, você vê muita família engajada, por exemplo, em cobrar o Estado. O Estado não deve ensinar tal coisa na escola. E vai na escola, e briga na escola, e vai na direção. Mas eu fico me perguntando, o que a gente estava esperando do Estado? Que o Estado fosse ensinar os nossos filhos a professarem a fé em Cristo? Não tem o que esperar do Estado. Mas eles são super engajados nisso, nesse tipo de cobrança. Será que, na verdade, não é falta de tempo, mas um desvio de prioridade? Então, assim, eu não ensino, mas daí eu vou cobrar a escola que ela tem que ensinar, porque eu não posso, mas ela tem. Não fica uma impressão desse tipo? É a lógica do mercado, né? Eu estou pagando. Eu tô pagando. Como diria aquela humorista, né? Eu vou cobrar. Eu não estou vendo o resultado. Eu estou pagando caro, uma escola cara, no caso daqueles que pagam numa escola particular, né? Ou então eu vou cobrar do Estado, afinal de contas... Eu voto, né? Eu voto, direito, né? Sim. Eu te coloquei naquele lugar, o meu voto colocou você e tal. Então, é a lógica de mercado que permeia os pais, né? Então, os filhos estão lá sendo insubordinados, desordeiros dentro da sala de aula, desrespeitosos com os professores, não têm o mínimo de disciplina, né? E isso começa em casa, né? Mas a lógica de mercado é o que perpassa aqui e ganha proporção. Por isso é mais fácil tomar a postura de cobrança do que se posicionar no sentido de ter um tempo intencional para conversar de uma maneira efetiva com os filhos. Ensinar, né? E, professor Wilson, inclusive, não só cobrando o Estado, mas cobrando a igreja, né? Colocando isso nas costas dos pastores, da liderança, professores da escola dominical. Tempo para ensinar eu não tenho, mas para ligar para o pastor para cobrar, eu acho rapidinho, né? Vai ficar fácil. Tem. É essa terceirização do ensino, né? Dessa educação. E se você vê nesse sentido também, de você terceirizar a educação, você também está terceirizando a afetividade.
Você coloca toda a responsabilidade, ou boa parte dessa responsabilidade, no pastor, no professor da escola bíblica dominical, na pessoa que está engajada no ensino, e você se isenta, então, de toda aquela responsabilidade. Então, se essa criança ela vai ter um desenvolvimento e uma progressão no ensino religioso, isso é totalmente responsabilidade da igreja. Se alguma coisa ocorrer no caminho, no decorrer desse caminhar, faltou algo, e sempre vai estar apontando para a igreja, para o pastor, para o professor, ou até mesmo, o que muito se discute até hoje, é a chamada metodologia ou a pedagogia, a pedagogia de ensino. Então, se discute muito em relação ao tipo de pedagogia de ensino em relação ao estudo, por exemplo, no estudo secular, mas também se discute muito, e nesse sentido de discutir a pedagogia do ensino religioso, eu acho isso muito interessante e deve ser trabalhado. Sim. Por quê? Porque se nós temos uma discussão e nós temos aí parâmetros de uma pedagogia no estudo secular, deve ser necessário também a questão rever a pedagogia que estão dentro das igrejas. Então, os pais, eles colocam a responsabilidade, não, eu estou indo para a igreja, eu vou para a escola bíblica dominical, o meu filho também vai, então a responsabilidade é totalmente do professor, do pastor, de ensinar o que deve ser ensinado em relação à Bíblia Sagrada. Só que John Jay, que é um filósofo e um pedagogo do século passado, ele vai dizer que o ensino ele deve ser um ensino de progressão. A verdade deve ser um processo. Então, aquilo que é em um contexto relevante para ele na escola, por exemplo, na igreja, isso deve ser um contexto relevante para ele também dentro de casa. Então, esse contexto relevante para que ele tenha um entendimento e uma compreensão do ensino religioso não pode ser somente dentro da igreja, tem que ter uma extensão. Então, essa extensão do conhecimento para dentro do lar é muito importante. Sim. Depois a gente vai até falar um pouquinho sobre essa questão da pedagogia, metodologia, porque enquanto o professor Wilson falava, me veio muito a temática do exemplo. Principalmente quando a gente fala de família, né? Daqui a pouquinho a gente chega lá. Deixa eu só abrir a oportunidade para você que me acompanha participar também. Acesse o nosso perfil do Instagram e você vai encontrar por lá as nossas enquetes. @programa Vejam Só. Lá você encontra as enquetes, vota, participa, nos ajuda nessa construção, tá bom? A enquete que nós colocamos para o programa de hoje é a seguinte, é uma pergunta simples, direta e objetiva. Você é responsável pelo ensino religioso dos seus filhos ou tem transferido essa responsabilidade? Qual tem sido o seu papel nessa questão? E as opções são: sou responsável, tenho transferido. Escolha uma delas, uma das duas. Na postagem seguinte, que a gente sempre deixa, né, aquela caixinha de perguntas ali, a caixinha de comentários aberta, para você poder colocar, então, ali a sua justificativa. Nós vamos separar algumas e colocar aqui durante o programa também, tá bom? Então, vá lá, acesse, participe e vote. Antes de continuar a nossa conversa, deixa eu só reforçar aqui o nosso canal lá no YouTube, que também você nos encontra por Programa Vejam Só. Se você ainda não se inscreveu no canal, se inscreva e ative as notificações. Lá no nosso canal do YouTube, nós transmitimos ao vivo as nossas gravações, tá bom? É uma oportunidade de você acompanhar antes o Vejam Só. É muito bacana, você consegue interagir, mandar os seus comentários lá pelo chat. Vale a pena, chega por lá. Então, se inscreva no canal e ative as notificações. Aí, sempre que o Vejam Só estiver ao vivo, você recebe um alerta no seu celular, clica e já assiste aqui a nossa gravação, tá certo? Estou esperando você por lá também, ajudar a dar vida a esse canal. Compartilhe, curte os nossos conteúdos. É sempre muito importante contar com a sua divulgação e colaboração também, tá bom? Professor Wilson, talvez o grande questionamento que surge quando a gente fala dessa questão do ensino religioso é se a Bíblia fala sobre isso. E eu aqui pensando um pouquinho, enquanto a gente conversava, me veio pelo menos 2 textos assim, que são bem emblemáticos e acho que a gente conhece bastante. Primeiro, quando da entrega dos 10 mandamentos, naquela fase da saída do povo do Egito,
onde Moisés falava, você vai ensinar o teu filho, vai explicar para ele o que aconteceu, o porquê que é a Páscoa, qual que é o objetivo, né? Ao sair, ao entrar, tinha toda uma formatação do texto. E também, falando do exemplo aqui anteriormente, o texto de Provérbios 22, que também fala muito sobre isso, ensinar a criança no caminho que deve andar. A Bíblia ensina essa responsabilidade da família no ensino religioso? Ensina. Por exemplo, Deuteronômio capítulo 6, né? O versículo 7, nós temos lá, e ensinarás os teus filhos e delas falarás assentado em tua casa e andando pelo caminho e deitando-te e levantando-te. Isso quer dizer, o que Moisés está dizendo que é para que os pais ensinem os seus filhos no dia a dia. No dia a dia. Se assentando, né, falando, ou até mesmo andando, caminhando, em todo o momento é uma oportunidade de você ensinar os seus filhos. E nós falamos no programa passado que as crianças, que os jovens, na verdade os adolescentes, eles estão muito perceptíveis a tudo que eles estão percebendo ao seu redor. E eles vão olhar para os pais como um exemplo. Então, as nossas atitudes têm muito a contribuir em relação à perspectiva de um crescimento espiritual. Então, a Bíblia é clara nesse sentido. Agora, um texto que você citou, Provérbios, capítulo de número 6, né? Provérbios, 22, e o versículo de número 6, diz assim, né? Educa a criança no caminho em que se deve andar e até quando envelhecer não se desviará dele. Bem, esse texto aqui é um texto que não é interpretado de uma forma correta. Tá? Nós pegamos esse verbo aqui, educar, e algumas traduções ensinar, na verdade no hebraico é haná, tem um sentido também de dedicar, de inaugurar. Tá? Então, na verdade, o que o autor de Provérbios, em um sentido que ele nos dá aqui, na verdade, esse caminhar é no caminhar do jovem, ou até mesmo da criança. Se discute ainda essa questão, se a palavra ali ela vai até para a criança ou para o jovem. Mas nós podemos trabalhar nesses dois sentidos. Um adolescente fica mais correto nesse sentido. Então, educa a criança no caminho que se deve andar. Na verdade, educa a criança no seu caminho. Por quê? Porque é no caminho dela. E que caminho é esse? Foi um caminho inaugurado, foi um caminho dedicado pelos pais de mostrar para ele aquilo que ele deve fazer nos princípios e no caminho e respeitando o tempo, as diferenças, os talentos e as propensões que se dá naquela idade no seu contexto. Então, não é somente num caminho que nós podemos dizer, num caminho espiritual ou no caminho de Deus, mas em todos os sentidos. É o pai conduzindo, instruindo, é o pai mostrando e dedicando um caminho, na verdade é ele inaugurando um caminho para que o filho veja isso e a partir disso, então, como o texto diz, que em se envelhecer, ele não se desviará dele. Dele quem? Do caminho dele. Do próprio caminho que foi inaugurado pelos pais. Tá? Então, nós percebemos nesses textos a importância dos pais no sentido da educação cristã também. Nós podemos trabalhar esse texto no sentido da educação cristã. Sim, sim. Podemos. Mas vale ressaltar que o sentido aqui desse texto sapiencial é um caminho que vai além da questão do temor de Deus. É ensinar, é dedicar, é educar a criança ou o adolescente no caminho, no temor a Deus, sim. Mas também mostrar para ele que há circunstâncias da vida também, problemas que ele vai passar, que deve ser apontado pelos pais. Interessante, né, pastor Geoffrey, que eu não vejo a igreja martelando nesse tipo de falha. Já que é algo que a Bíblia ensina e diz que a gente deve fazer, deveria ser algo que a igreja deveria cobrar dos pais também. Mas a gente vê a cobrança em outros setores, né? Às vezes tem uma pauta moral dentro da igreja que é muito forte, mas esse tipo de pauta a gente não fala e parece que está tudo bem, né? Tem alguma coisa estranha nisso. Uma desconexão, né, da realidade. Parece que quando estamos no ambiente da igreja, no ambiente
do templo, a gente foge um pouco da realidade dos fatos, né? O compromisso que a família tem na educação não é apenas um conhecimento teórico para os filhos. Não é apenas dizer, abra a Bíblia, meu filho, e vá ler. Faz conexão àquilo que o senhor acabou de nos colocar, nos portar aqui, que é abrir um caminho para o filho. Nós abrimos as portas da fé cristã para eles. Somos nós que inauguramos esse caminho para os nossos filhos. E a questão é, olhando agora com um olhar pastoral, o que temos percebido é que os nossos filhos não sabem orar, os nossos filhos não sabem o que é jejuar, a importância do que significa alguns hábitos espirituais, como a importância da oração em secreto, da oração comunitária, da leitura bíblica, da compreensão do valor da graça nas nossas vidas, o valor da comunidade de fé no crescimento, no nosso crescimento como parceira do Evangelho na nossa vida, no crescimento. E por que nós não temos isso? Ou por que as nossas crianças, jovens, adolescentes não estão conseguindo ter essas percepções? Parece que eles estão assim, fora, às vezes, de sintonia, muitas vezes, dentro da igreja. Exatamente porque alguém não fez o seu papel. Então, parece, não querendo ser redundante aqui, mas parece que também os pais vão pela pauta também da política, dos discursos que houve pela mídia, pelas redes sociais, por aquilo que é, vamos dizer assim, o lado baixo de tudo isso, né? Então, perde um tempo precioso, Zeca, de dedicar um tempo e mostrar para os filhos não somente a teoria, mas mostrar a vivência de vida cristã. De mostrar, de sentar, de ler, de exemplificar, conforme diz Deuteronômio, andando ou sentado à mesa, na vivência, peregrinando nesse mundo e mostrando o valor do Evangelho e onde ele se adequa e onde ele é resposta, onde ele é lenitivo, remédio, onde ele é cura, onde ele contrapõe. Então, nós, pais, precisamos nos posicionar a esse respeito. Mostrar, entender que o nosso papel é de grande responsabilidade. E compreender que a igreja é parceira. A igreja entra no sentido de auxílio, né? E aí nós podemos discutir, nesse aspecto, a metodologia. A metodologia precisa ser discutida, pensada, mas, insisto, a igreja pode até procurar ressignificar a sua forma de ensinar, seja por meio de escola bíblica, seja por meio de pequenos grupos, seja qual for a metodologia que se pense. Nós precisamos ter uma família por base. Esse é o grande desafio e isso é o que sempre perdurou na perspectiva da família cristã. A criança, o adolescente, o jovem cristão, quando ele nasce dentro de um lar cristão, ele recebe isso por base, é fundamento. E hoje nós temos visto, e aí eu digo que vivemos uma crise no mundo evangélico brasileiro, exatamente aí. A nossa ausência aí é perceptível e nós temos visto o que está acontecendo como desdobramento disso, né? Então, família é importante, ela precisa se posicionar, ela precisa vivenciar isso com os filhos para que eles percebam e internalizem. E a igreja entra como parceira, complementando, sendo esse ambiente da comunidade de fé, onde eles podem dialogar a respeito dessas verdades. Eu digo que vamos dizer assim, é a primeira comunidade a qual diversa, onde os nossos filhos vão lidar com essa diversidade e dialogar. Por isso que somos igreja e estamos ali no mesmo propósito. A gente pode, acho que é interessante até falar sobre essa questão de metodologia, mas pelo que eu entendi, a grande metodologia da família é o exemplo. E eu percebo isso na vivência como pai.
de reparar que meu filho ele observa as minhas atitudes. Então, eu gosto muito de futebol, já falei aqui abertamente, e eu percebi que ele notava que eu ficava muito nervoso na hora do jogo. Ele falava, pai, você fica muito nervoso na hora do jogo? Aquilo me chamou a atenção. Às vezes no trânsito, a mesma coisa. Nossa, pai, você fica nervoso dirigindo. Então, isso começou a me ligar um alerta que meu exemplo não era positivo para ele. Então, o que eu percebi é que não adianta eu falar que o reino do céu é dos mansos, ou eles que vão herdar. Porque eu estou nervoso. Eu tenho um problema, tem um ruído nessa comunicação, né? Os teóricos gostam disso. Mas é duro a gente lidar com o exemplo. Precisa de um quebrantamento, de uma reflexão, de uma mudança de atitude. Coisa que eu não sei se a nossa geração está preparada, pastor Joffre, porque a gente foi criado muito como a igreja nos ensinou, e eu vou colocar o porquê disso. Não faça, não toque, não mexa, não utilize. Mas por quê? Mas a gente não tinha essa construção. Então, percebo que é um caminho que ainda tem um gargalo grande para a gente avançar. É um desafio. É um desafio. Eu acho que eu falei no último encontro que, às vezes, quando os pais querem corrigir os filhos, dizem assim, o pastor está vindo. Né? Ou o pastor está vendo. O pastor está vendo. É isso tem eu também. vou contar para o pastor, né? O bicho papão, né? Ninguém falava isso porque eu sou o filho do pastor, né? Então, Aí comigo ninguém falava isso, né? O que falava, eu falava pro teu pai, viu? Aí o bicho pegava, né? Não, mas é isso. É uma visão muito retrógrada, né? É uma visão extremamente rude, que não representa a verdade bíblica. Eu acho que a gente deve partir daí. O que é que a Bíblia nos ensina? Quais são as orientações espirituais que a Bíblia nos traz? Então, Zeca, uma coisa que tenho aprendido na vida pastoral é que nós precisamos admitir quando erramos. Precisamos ter a humildade de admitir isso, principalmente com os filhos. Essa imagem ilibada, ela não se sustentará por muito tempo. Sim. Então, os pais precisam compreender isso. Você vai falhar. Você vai falhar. Ninguém está aqui dizendo que precisa ser perfeito para poder conduzir tudo de maneira perfeita. Não, nós erraremos. Como Paulo diz lá em Romanos 7, na iniciativa de querer fazer o bem, eu acabo fazendo o mal. Né? Existe uma luta interior dentro da perspectiva da natureza humana. Então, às vezes, nós estamos cheios de boas intenções, como você colocou. Não faça. Ok. Só que vai ter sempre um filho que vai dizer assim, por que eu não devo fazer? Sim, ou até o porquê que o senhor faz. O senhor está dizendo para eu não fazer isso e faz. Eu acho que essa é a grande questão. Porque falar é muito fácil. A gente prega, os pastores, a igreja ensina, os pais vão falar, mas o dia a dia é muito duro. É muito cruel. E ensinar através do exemplo, né, do discipulado, né, é complexo. Demanda tempo, investimento. Mas o discipulado envolve admitir as vulnerabilidades também nossas. Sem dúvida, mas é por isso que eu falei do quebrantamento, pastor, que às vezes os pais não querem admitir isso. Sim. De novo, né? Eu, por exemplo, sou de uma geração dos anos 80. Daquela geração que a gente não podia falar que cortava a unha, que o pessoal zoava, né? Tirava sarro, fazia bullying, passava um creme. Né? Você falava, passa o creme na mão, é uma confusão que não tem tamanho, né? Então, assim, as coisas vão mudando. E eu não sei se nós estamos preparados para essas mudanças, para esse tipo de diálogo mais aberto com os filhos, que não era a prática que a gente tinha com os nossos pais, mas que é uma geração que precisa, que as coisas se transformam. É nesse sentido que eu acho que o nosso gargalo é grande ainda. O ambiente do ensino envolve admitir vulnerabilidades. Hoje, quando olhamos para o ensino formal, ele está considerando todas as possibilidades dos alunos. Então, você tem alunos como é dito, com uma certa deficiência, alguns com autismo, outros com uma deficiência, uma dislexia, né? Algo nesse sentido. Então, hoje, no ensino formal, isso é considerado. Então, o professor que não entra em sala de aula, ele tem que entender que ele pode lidar com esse tipo de realidade, né? Então, quando entramos também... Porque ninguém aprende, ninguém lê um manual para ser pai, ser mãe. Não, você vai ter que lidar e, assim,
Alguns vão assumir esse papel, às vezes, muito jovem, outros já vão assumir com uma certa idade. Nós temos vivido uma época em que os filhos, algumas famílias optaram por ter filhos mais tarde. Então, até a gente diz, né? Estão sendo já pai e avô, né? Então, já é uma outra forma de educar, que muitas vezes não considera esses detalhes que nós estamos considerando aqui. Já trata o filho com uma postura de avô mesmo, sabe? Então, a gente poderia até aprofundar um pouco mais nesse aspecto. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, que ninguém sabe como fazer, mas precisamos entender uma coisa, que no processo discipular, porque é isso, na verdade, é isso que implica mesmo, educar os filhos, ensiná-los, é discipulá-los a partir de nós e a partir daquilo que temos aprendido de Cristo. Uma coisa que precisa ser clara para nós é entender que as nossas vulnerabilidades, elas precisam ser postas à mesa. Então, filho, eu errei, me perdoe. Eu sei que isso vai na contramão daquilo que você colocou, mas a realidade de hoje nos convida a isso. E isso não é sinal de fraqueza. De fraqueza. Não é. Pelo contrário, isso é a coisa mais plena, mais cristalina que o Evangelho nos mostra. Perfeito. E é nesse sentido que eu incentivo aos pais, né, mas também aos pastores, os líderes religiosos, né, nossos irmãos em Cristo, a deixar de lado essa imagem, essa coisa da postura, da opulência da imagem. Às vezes a gente brinca muito com isso, né, a manter a imagem, né, a opulência. Para com isso. Isso não se sustenta por muito tempo. Porque você, às vezes, está lá mantendo a imagem, e agora me dirijo aos pastores. Às vezes você está mantendo a imagem, sua família, seus filhos, estão longe da igreja, quiçá de você. Então, seja aberto, seja franco, abra o coração com seus filhos, né? Se você está percebendo que alguma coisa não está bem, a prioridade da sua vida é sua família, né? Então, é o nosso primeiro ministério. Sim. Né? Isso é muito sério. Então, eu considero que a vulnerabilidade, quando eu abro o ambiente da vulnerabilidade com respeito, eu estou dizendo, eu falhei. E na mesma reciprocidade, eu estou permitindo para que o meu filho ou filha diga, pai, eu vacilei também. Sim. Pai, eu tenho problemas com respeito a isso. Pai, eu estou tendo sonhos a respeito disso. Ou pai, eu tive uma experiência assim lá na escola. Ele vai abrir o coração, ele vai se sentir à vontade. E eu acho que aí, acho não, porque quem acha devolve. Eu tenho certeza de que nós abrimos um caminho para dialogar e ensinar. Pastor Wilson, o pastor Diouf tocou aqui numa temática que eu acho emblemática, que é a questão do diálogo. E já falei isso daqui outras vezes aqui no Vejam Só, e vou repetir aqui, sem medo de ser redundante, de ficar voltando a isso. É o grande problema da nossa sociedade, o diálogo. A gente não consegue conversar. E esse diagnóstico entre pais e filhos, ou dentro da família, vamos dizer assim, para ser mais amplo, é emblemático. Não existe diálogo. Nós estamos percebendo ao longo da história da humanidade esse crescimento da tecnologia, toda essa evolução, que, ao meu ver, é importante, faz parte da sociedade. Entretanto, vem tomando um contexto também que vem destruir pontos importantes dentro da própria sociedade, inclusive dentro da própria família. Hoje, a comunicação já não existe mais, começa dentro da família. Então, por exemplo, você vai se comunicar com o seu filho, você está em um quarto, ele está em outra parte da casa, você manda um WhatsApp. Porque a comunicação agora é mais fácil mandar uma mensagem do que você se dirigir à pessoa. Antes você ia até uma casa de uma pessoa, visitar uma pessoa, um parente, um amigo, um familiar, você se dispõe a se deslocar até ela. Esse é um esforço que você fazia para poder conversar com a pessoa, dialogar com a pessoa. Hoje não. Hoje ficou muito fácil. É muito fácil pegar e mandar uma mensagem para um irmão meu que está muito próximo de mim. Então, esse contato, ele se perdeu. Essa comunicação, ela se perdeu. Então, a gente não se comunica mais com as pessoas
que estão de fora, amigos, parentes que estão distantes. E essa falta de comunicação nós trazemos também para dentro da própria casa. Então, não se fala mais, não se conversa mais. Ao sentar na mesa para uma alimentação, para um café da manhã, para um almoço, para uma janta, esse sentar na mesa, de olhar nos olhos, de conversar, isso também não existe mais. Então, o contato da comunicação é um fator que a sociedade ela vem perdendo por vários motivos, né? Então, hoje, você olha em uma reunião familiar, as pessoas não conversam mais. Ou conversa muito pouco, porque a maioria está conectada nas suas redes sociais, conversando, tratando de diversos outros assuntos. E o principal, que é a família, também nós temos. A mesma coisa dentro da família, no sentido da educação. Se você tem um tempo disponível para você sentar, conversar, refletir, inclusive, um dos pressupostos dentro da pedagogia do ensino é a reflexão e o pensamento. Então, o ato de você refletir e de pensar se dá o desenvolvimento também do ensino e da aprendizagem. Então, se você não tem essa comunicação com o seu filho, com a sua família, isso tende a se estender e vai isso sendo levado de geração em geração. Essa perca da comunicação vai se estender por muito tempo, inclusive dentro da própria igreja. Nós temos a igreja hoje, mas o pastor ele está na posição dele, não tem contato mais, não tem uma sala pastoral, não se conversa mais com o membro. Se quiser conversar, tem acesso ao WhatsApp, manda mensagem para mim que converso com você, mas o tete-a-tete, como nós podemos dizer, a conversa pessoal, aquela conversa olhando nos olhos do membro, isso já está se perdendo. É uma falta de comunicação também, iniciando na sociedade, entrando na própria família, se estendendo para dentro da igreja. É até legal a gente retomar aquela questão que foi levantada logo no começo do programa, professor Wilson, do tempo. Se eu não estou enganado, foi o pastor Geoffrey que levantou essa questão, ou o próprio irmão, não lembro quem que falou primeiro aqui do tempo, acho que foi o Geoffrey que levantou isso. E eu fico, quando a gente fala dessa dinâmica do tempo, eu fico com duas grandes questões. Primeiro que a tecnologia nos ajuda na questão da gente conseguir fazer mais, disponibilizando menos tempo para aquilo. Então, teoricamente, o nosso trabalho deveria ser menos cansativo, porque agora a gente tem mais tecnologia para fazer. Entretanto, parece que o tempo que a gente tem disponível, ele nunca é de qualidade. Então, às vezes, os pais falam assim, não, mas eu tenho muito tempo com meu filho. Aí você vai analisar, é no celular, ou é o filho num quarto, ele no outro. Então, assim, eles estão com tempo? Estão. Mas isso tem sido aproveitado com qualidade. Isso fala muito naquelas linguagens do amor, né? Encontro de casais, né? Tempo de qualidade. Como é que o irmão percebe isso? A gente tem dedicado tempo de maneira correta à nossa família, aos nossos filhos e, obviamente, a essa prioridade do ensino? Não. Essa dedicação do tempo, ela é uma pseudo-dedicação, na verdade. Porque quando você fala em dedicar, literalmente você se dispor de tudo. Deixar de lado aquilo que não é prioritário para aquele momento e intensificar e se colocar de forma dedicatória para aquela situação. Se você está no momento com o seu filho, é com o seu filho. Se você está no momento de ensino da palavra de Deus, é somente aquilo. Mas nós sempre estamos querendo estar conectado com as outras coisas. A nossa cabeça, ela não consegue, parece que não consegue mais focar em uma única coisa só. Por mais que a tecnologia nos ajuda nesse sentido também, de facilitar e nós termos mais tempo, mas também deixa um ponto que a gente sempre quer estar conectado, porque isso facilita. Você pode estar com o seu celular pensando em alguma coisa, um trabalho do dia seguinte, mas que, ao seu ver, isso não vai prejudicar aquele momento, mas já prejudicou. Sim. A partir do momento que você desfocou daquele momento, você já perdeu uma grande porcentagem da sua dedicatória. Então, eu vejo que, na verdade, essa disposição de tempo que nós estamos tendo hoje, ou que nós estamos querendo dispor para os nossos filhos, na verdade, é um pseudo-tempo. Nós não estamos realmente se dedicando o melhor para eles. Por que eu falo que eu estou colocando na primeira pessoa? Porque é um ato de autorreflexão para nós. Sem dúvida, sem dúvida. E o que foi levantado pelo pastor Geoffrey, por você, acerca dessa questão de refletir e de reconhecer
o nosso erro faz parte também do processo de aprendizagem em relação à reflexão. Você refletir de um ato seu que você errou, dá a oportunidade, então, para o seu filho de refletir e entender o porquê daquela atitude. Até mesmo John Dewey, ele vai dizer que o objetivo da educação é fazer com que a criança, o jovem, o adolescente, ele venha pensar, refletir, não pensar no que pensar, mas sim refletir sobre uma situação. É isso que desenvolve, é isso que tem o crescimento em todos os sentidos, em todos os aspectos sociais da criança. Nesse avanço mesmo. Eu vou colocar um comentário aqui, pastor Geoffrey, só para ilustrar e dar voz a um telespectador, e acho que vai falar bastante sobre essa questão, dessa temática aqui do tempo, de qualidade desse investimento. O Rubem, respondendo à nossa enquete, ele falou o seguinte, os pais fazem devocionais diários com seus filhos? É uma pergunta. Oram à mesa nas refeições? As famílias devem entender seu papel, sua função e responsabilidade. O Rubem levantou uma questão aqui que eu acho que é bem emblemática, né, pastor Geoffrey, esse tempo de qualidade. Porque quando a gente fala, por exemplo, nessas devocionais, é uma coisa que hoje é raro. Culto doméstico, assim, é um artigo em extinção. Se o IBAMA cuidasse, estava lá dos animais, eu acho que extinto já, viu? Acho que extinto, porque, olha, é difícil. E normalmente vai levantar essa temática do tempo. Não temos tempo, o dia é muito corrido, as orações são sempre muito rápidas, aquele fast food das orações. É difícil essa temática do tempo nos nossos dias. Na hora que vocês estavam falando aí, me veio uma reflexão até um pouco da contramão de vocês. No mundo ideal, a gente teria esse tempo de qualidade. Eu, particularmente, não acredito nesse tempo de qualidade. Ele não existe na prática. E dificilmente existirá. E eu explico por quê. Não é querendo ser aqui o advogado do inimigo, não. Mas sabe por quê? Esse tempo de qualidade, onde você vai estar totalmente entregue ali, sem nenhum tipo de preocupação, não é uma realidade para as famílias brasileiras. Eu fiquei pensando no meu pai. Eu fiquei pensando no meu avô. Eles não tinham tempo para dedicar 100% aos seus filhos. E eu não sei se nós também temos. Nós somos aqui, nós três somos pais. Sinceramente, eu não sei se a gente tem esse tempo de qualidade também. Então, o que a tecnologia nos trouxe de benefício, ela nos trouxe de malefício no sentido de nos roubar um tempo que nós tínhamos ali para poder dedicar. Então, eu particularmente não acredito que nós tenhamos um tempo 100% para dedicar. E quando o temos, nós o reservamos para entretenimento. Então, eu vou sair com o filho para ir no cinema, eu vou sair para ir no jogo de futebol, eu vou sair para isso. E aí aproveito com a família. Então, é um momento de entretenimento. Logo, não é um tempo para ensino. Agora, vamos lá, voltando àquilo que tratamos em Deuteronômio. O que é nos passado como princípio ali? É ao sentar à mesa, é andando rumo ao trabalho, é levando o filho à escola, é no dia a dia. Não tem a ver necessariamente com um tempo vago, ocioso, onde eu vou ter qualidade 100%. Eu, particularmente, não acredito que isso exista. Eu entendo que é no dia a dia. O cotidiano ele tem que se mover nessa intencionalidade, nessa frequência. E aí é onde eu respondendo agora a sua colocação sobre o tempo devocional com a família. Bem, se nós, como homens, como cabeças do nosso lar, tomando a Bíblia como referência, não temos esse tempo nem para nós, na nossa pessoalidade,
será que nós temos para a nossa família também? Será que essa intencionalidade... Ou seja, se você não tem para você e você não entende que isso é importante para você, você também não terá a mesma dedicação para com os seus filhos. Então, eu vejo que tudo começa da gente. Nós temos que querer. Nós precisamos querer. E quando nós queremos, aí sim, o celular fica de lado. Eu posso dizer não para algumas coisas, por mais que elas sejam importantes. Então, diversas vezes, eu recebi convite para vir para cá. E eu disse não. Era uma oportunidade de poder conversar sobre assuntos relevantes, mas, em alguns momentos, quando recebi o convite, eu tinha que dizer não naquele momento. Então, vejam que o tempo ideal nós nunca teremos. Porque isso, e por que eu digo que é uma realidade das famílias brasileiras? Porque se você estiver precisando, estiver naquele momento necessitando de fazer algo para poder ganhar algo a mais, um segundo trabalho, um freelance, uma situação, vamos dizer, que você precisa ajudar alguém, ou você precisa acompanhar uma família que está passando por uma situação difícil, ou, infelizmente, uma situação familiar de uma perda de um ente querido, tantas coisas que a gente poderia aqui mencionar, o nosso tempo vai ser roubado, vai nos ser tirado. Quantas vezes eu indo para o cinema com a minha família, o telefone tocou. Eu tive que dar a meia volta, deixar minha família em casa e socorrer uma pessoa. Por mais que eu estivesse ali 100% naquele momento, não, agora é hoje. Não foi. Está entendendo? É nesse sentido que eu digo. Então, eu particularmente não acredito que haverá esse 100% de qualidade. Agora, eu quero trabalho com o pé no chão aqui. Esse tempo de qualidade ele tem que começar de mim. Eu preciso também entender que isso é importante para mim. Então, se é importante para mim, eu quero que minhas filhas também tenham esse tempo de qualidade. Se é importante para mim, vai ser importante para elas. E aí onde eu digo a vivência. Elas estão observando que isso é importante para mim. Sim. Esse é o ponto, né? Como você sim. falou, quando o seu filho perceber que você assiste o jogo de futebol, mas aquilo não é mais tão importante a ponto de você se exaltar ali na hora de assistir, no sofá, ou na hora que você recebeu uma fechada no trânsito, e você relevar ou nem mencionar, ele vai perceber uma mudança, alguma coisa mudou no papai. O papai está diferente. Ou então, quando eu me posiciono intencionalmente, eu entendo a importância do evangelho na minha vida e eu me comporto como tal, os filhos veem, eles captam isso. Eles captam isso. Então, eu vejo que não é é por isso que não é uma questão metodológica na forma de ensinar, vamos sentar fazer um culto. Podemos fazer. Podemos fazer simplesmente para atender uma agenda que a igreja está propondo. Muitas vezes já propus isso na minha congregação. Sim. Gente, separa um dia da semana e faz isso, faz à noite. Quando chegar todo mundo do trabalho, depois do jantar, faz um momento com a família. Não sei se todos fazem, mas uma coisa eu sei, que aqueles que fizeram, aquilo passou a ser algo importante para a família. Porque foi um tempo em que o filho pôde abrir o coração, a filha pôde abrir, e foi um momento importante para a família, tá entendendo? Então, se não é importante para o pai, se não é importante para a mãe, e aí a gente tem contextos familiares bem diversos também, então, se não é importante para ele, ele não vai fazer isso andar. Então, é isso, não desconsiderando o que foi colocado pelos irmãos, mas a realidade do Brasil é uma realidade de um povo que rala muito, trabalha muito para ganhar pouco. Agora, num contexto de primeiro mundo, onde, de certa forma, as famílias são abastadas e ganham e têm uma certa qualidade, vamos considerar, por exemplo, os nossos irmãos norte-americanos, uma parcela deles, não é todos, obviamente, mas que tem uma vida a nível de finanças muito melhor do que a nossa, que têm tempo, têm disposição, têm diversas questões que facilitam eles terem uma vida melhor, que podem ter tempo. Gente,
E se tiver uma boa intenção, isso é maravilhoso. Mas não é uma realidade para todo o Brasil. Eu digo isso porque eu sou pastor de uma comunidade onde eu tenho uma diversidade a nível social, enquanto eu sei que tem pessoas que podem fazer uma boa viagem com seus filhos, tem momentos bacanas com a sua família, eu sei que tem outros que não vão conseguir nem assistir um cinema. Porque você sabe que para ir hoje no cinema, você vai deixar ali umas... Dependendo do tamanho da família. Então não é para todo mundo. Sim. Então, é nesse sentido. Um tempo de qualidade ele precisa ser ressignificado primeiro na minha pessoa, na pessoa do pai, da mãe, para que isso seja, de fato, ganhe abrangência no ambiente familiar. A gente precisa chamar um intervalo, então, 2 minutinhos para cada, mas eu preciso de 2 mesmo, tá? Para chamar um intervalo. Essa ideia que o pastor Geoffrey levantou aqui, professor Wilson, fico com a impressão que às vezes é algo que continua, que é mais daquilo do ter do que do ser. Porque mesmo que a gente não tenha ou essas questões, assim, uma viagem, um cinema, tal, é possível ser mais presente mesmo com menos tempo. Não sei se eu estou aqui filosofando demais, né? Mas não é possível, ainda que levando para a escola, dentro do ônibus, dentro do metrô, eu percebo que a gente tem pouco diálogo. Então, quando eu falo da qualidade, eu falo mais essa questão de você ouvir mesmo. Então, pai não escuta a mãe, não escuta... É possível, professor Wilson? É possível, você colocou algo importante. Nós podemos levar em consideração, como o pastor Geoffrey disse muito bem, essa questão do tempo ideal. Só que o que acontece, nós vemos nos dias de hoje, uma busca incessante pelas coisas. Nós nunca estamos acostumados com aquilo que nós temos, independente da classe social, da mais baixa para a mais alta. Nós não estamos contentes com aquilo que nós temos. Então, compramos algo hoje é perfeito, aquilo é ideal. Para minha família, nós vamos ser felizes, nós vamos ter tempo para fazer muitas coisas, vamos se divertir, vamos fazer... Há uma programação dentro da família. Só que passou um mês, aquilo que foi conquistado pelaquela família já não é mais o ideal. E aí entra nessa busca incessante, constante pelas coisas. Então, se trabalha mais, se pensa mais, se projeta mais. Se você trabalhava 12 horas, você pode agora trabalhar 14, 16 horas, porque você vai ter um salário melhor. Com aquilo, eu vou dar uma melhor educação para os meus filhos. Com aquilo, eu vou poder proporcionar uma viagem, ou até mesmo ir um cinema, ou até mesmo fazer um entretenimento. Então, quer dizer, nós estamos muito preocupados com aquilo que nós temos, com aquilo que nós queremos ter e esquecemos de ser. Então, nós podemos ser, sim, com muito pouco, ou até mesmo com o suficiente, que eu falo. Ser com aquilo que é suficiente. É interessante isso, Geoffrey. E, bom, vou falar de novo aqui da minha experiência, né? Lá vou eu, né? Eu aprendi um pouco nesse sentido, assim, sabe? De me envolver com as coisas que fazem sentido para o meu filho, para que esse tempo renda e a gente se aproxime mais. Independente de questões da gente poder dar, eu, graças a Deus, posso, mas eu sei que não é a realidade do país. Mas eu percebi que é muito mais uma proximidade, de estar perto dele, com as coisas que ele gosta, envolvido com aquilo. Mas mesmo assim eu percebo que é uma batalha, porque sempre tem um celular, sempre tem uma mensagem, sempre tem alguma coisa, sempre tem uma distração. É de fato um investimento, uma opção, um estilo, e que se a gente não cuidar, não vai fazer sentido. Seja ele para um devocional, seja ele para uma conversa, ou para usar esses momentos para várias coisas, né? Às vezes a gente fala de um culto no lar, e a pessoa tem a ideia daquilo que a gente faz na igreja, né? Então, vou fazer uma oração, uma leitura, um cântico, uma liturgia. Às vezes, uma conversa. Botar a família numa mesa, desligar tudo. Vamos ler um texto, vamos bater um papo. Que pode funcionar também. Mas é questão de prioridade. Isso vai valer a pena pra gente. Talvez nesse sentido que eu fale do tempo de qualidade, né? Sim. Quando eu falo de... Eu sempre tenho me apaixonado pela palavra intencionalidade, não é à toa, é propósito. Sim, isso. Qual é o propósito que você tem? É como você pode propiciar algo
para o seu filho, você tem condições para isso. Mas você não tem condições para isso toda hora, porque você trabalha, você cumpre uma agenda de serviço. Sim. Se hoje, agora, ele precisar, você não vai poder, porque você está comprometido nesse momento. É nesse sentido que eu digo. Não, sim, Então, sem não é dúvida. todo mundo que pode dizer, opa, não, eu vou parar aqui e estou indo. Não é todo mundo. Então, a gente tem que compreender que precisamos ter propostas, entender, e eu acho que o caminho é esse, entender qual é a necessidade do meu filho, e aí eu vou ser mais próximo, entrar no mundo dele e fazer desse tempo um tempo de qualidade com ele. Então, eu posso levá-lo para a escola, eu posso ir participar de um momento importante na vida dele, na escola, ou na igreja, ou junto com amigos, seja onde for, né? O pastor tocou numa coisa que o senhor colocou também, que é a questão do contentamento. Nós, família, achamos que quanto mais nós dermos experiências, eles vão ser mais felizes. E aí a gente tem que ressignificar isso à luz da Bíblia. O que é ser contente? É ter tudo, né? Então, esse princípio também precisa ser resgatado, o princípio do contentamento, né? O que é que alega, o que é que de fato é importante na vida da família? É dar coisas, experiências, ou é ser presente, ou é estar caminhando junto? E até nisso a gente ensina para os nossos filhos. Errado. Porque não é só dar coisas. Às vezes, aqueles que podem dar, dão muitas experiências aos filhos, no sentido de percepções, de viagens, de N experiências, mas às vezes está faltando no mais precioso, que é apresentar Deus. Sem E dúvida. aí terceiriza para alguém. Acho que são dinâmicas que o texto bíblico nos ensina e que a gente passa e vai deixando de lado. A questão do contentamento eu acho fundamental, porque nós somos grandes murmuradores. Nossa sociedade é feita e baseada nisso. A gente está sempre murmurando, é porque não tem tempo, é porque está corrido. Daqui a pouco está desempregado, é porque está desempregado aí tem muito tempo e nada funciona. Então, É um problema sério. E no relacionamento é duro, não é fácil, não é fácil. E tem outras questões também que a gente vai falando nesse sentido, principalmente da gratidão, né? O contentamento fala muito sobre a gratidão que a gente tem no coração daquilo que Deus nos dá. Vou precisar parar de novo. Do jeito que vocês estão, cara, nós vamos ter que fazer uma parte 3, uma parte 4. Daqui a pouco eu vou fazer um Vejam Só especial aqui, só com vocês aqui, porque nós vamos falando de tanta coisa bacana. Virando um divã já. Já, né? Sem dúvida. Ó, vou precisar chamar um intervalo, mas antes do intervalo, rapidinho, vou pedir para você anotar aí. Primeiro, o telefone da Grade, Academia Teológica da Graça de Deus, um ambiente preparado para você estudar teologia, para você se aprofundar no conhecimento das Escrituras Sagradas. Então, tome nota. Código 11, porque a secretaria fica aqui em São Paulo. 3115-0819. 3115-0819. Amanhã, em horário comercial, você liga ou mande uma mensagem. Esse número é o WhatsApp também. Aí você tira todas as suas dúvidas. Tenho certeza que você vai conseguir se encaixar em algum formato lá da grade. Além disso, tem aqui, ó, todas as redes sociais da HIT. Chega por lá para conhecer a emissora, conhecer a nossa programação. Tenho certeza que você vai curtir e se apaixonar pelo nosso conteúdo. Nós vamos para o intervalo, ele é rápido e no próximo bloco, os convidados vão fazer aqui as considerações finais e uma aplicação do tema para você. Vejam Só vai, mas na sequência nós já estaremos de volta. Bom, estamos de volta com o Vejam Só, intervalo rapidinho na nossa conversa. Hoje nessa segunda parte, né, dessa temática sobre o ensino religioso. E você tem percebido que a cada passo que nós damos aqui na nossa conversa, as opções aumentam, né? E a gente tem tentado, obviamente, oferecer para você uma reflexão, para que você pense e veja como isso pode alterar e modificar a sua caminhada também. Recebendo aqui dos nossos estúdios o professor Wilson Martins e o pastor Geoffrey McNally, que na sequência terão a oportunidade, com a palavra, né, de fazer as considerações finais e oferecer para você uma aplicação da temática que foi desenvolvida hoje. Então fica ligadinho aí, tá certo?
Antes disso, hoje é o primeiro programa do mês de agosto e, como já é padrão aqui, eu quero divulgar quem vai levar para casa a nossa belíssima caneca do Vejam Só. Põe na tela aí, por favor, a caneca do programa, que nós vamos mandar na casa dos nossos vencedores. E você que nos assiste pode participar agora durante o mês de agosto. Aí, ó, essa belíssima caneca aí que o nosso telespectador vai levar para casa. Mas eu quero deixar o alerta aqui que esse é o primeiro programa do mês. Durante o mês inteirinho de agosto, nós vamos receber outras fotos e no final do mês nós vamos falar quem vai levar essa caneca. Então, aproveite agora. Se você não levou, mande a sua foto para você levar também a sua caneca, tá bom? É só acessar as nossas redes sociais e mandar por lá a sua foto. Pode ser no Facebook, pode ser no Instagram. Você nos localiza por Programa Vejam Só. Manda uma foto, é simples, é rápido, é fácil, não precisa de muita produção. Vai direto nas mensagens e manda a foto assistindo o programa. Junto com a foto, nome completo, cidade e estado. E aí você concorre à nossa caneca também, tá bom? Vamos colocar na tela aí quem levou a caneca aí referente ao mês de julho. E quem vai aparecer aí para você, ó, é o Edson e o filhão dele, o João Arthur. Aí, ó, acompanhando o Vejam Só. Eles são aqui de São Paulo, capital. Edson, obrigado, viu, meu irmão, pelo carinho. Tá aí o filhão também, o João. Deus abençoe muito a vida de vocês. Vai ser um privilégio poder entregar essa caneca para vocês. Aliás, a produção vai entrar em contato. Se for possível, a gente organiza para vocês virem até o programa. Assiste aqui uma gravação no estúdio e já levam a caneca para casa também, tá bom? Deus abençoe demais a vida de vocês. E para você que nos acompanha, mande a sua foto. Quem sabe nesse mês aí você leva para casa a nossa caneca, tá bom? Meus irmãos, infelizmente esse bloco é bem curtinho, então são 3 minutos para cada um. Considerações finais e uma aplicação. O pastor Geoffrey começa, depois na sequência o professor Wilson tem o privilégio de encerrar o programa de hoje. Por favor, pastor, 3 minutos. Bem, eu diria, diante do que conversamos aqui nesse encontro, que diante dos desafios que a família tem, diante da sociedade secularizada e dos avanços da tecnologia que tanto também contribui para a gente ter que bater cabeça como estamos batendo aqui, e muito dessa tecnologia tem nos atrapalhado muito na educação dos nossos filhos, no ensino. Queria considerar 3 coisas aqui. A questão da atratividade e da relevância. Hoje nós precisamos ser mais intencionais no sentido de também da forma como nós vamos falar com os nossos filhos. O que custa, por exemplo, diante de uma dúvida, ou até mesmo para abordar alguma coisa que você acha que é importante tratar, por que não utilizar as redes sociais ou utilizar as ferramentas que a internet nos dá? É uma forma de você entrar no mundo deles, naquilo que eles conhecem, e poder propiciar por meio de audiovisual, por meio de redes sociais, de tantas ferramentas que temos aí. É uma maneira de criarmos aí links para conversar, para abrir ou para estender o diálogo no sentido de tratarmos de assuntos que são desrespeito às necessidades que eles têm. Então, com isso atrairemos, né, a família, a igreja, pode atrair e mostrar a relevância do assunto doutrinário, por exemplo, que você queira ensinar para os seus filhos, mostrando a partir de fontes reais do que está acontecendo à nossa volta. A segunda coisa, a partir disso, é tratar um diálogo aberto, com tolerância. Precisamos ensinar, educar os nossos filhos também da diversidade que nós temos nesse mundo. Os pensamentos não são sempre iguais aos nossos. Como cristãos, apesar de entendermos a singularidade de Cristo na nossa família, na nossa vida, entendemos que nem todo mundo entende e compreende dessa forma. E como cristãos, precisamos respeitar as pessoas, porque nós partimos do princípio que quem convence o homem é o Espírito Santo. Não é a nossa imposição, não é com força nem com violência. Da mesma forma, nós ensinamos os nossos filhos partindo desse princípio também, que quem vai convencê-lo é o Espírito Santo. Cabe a nós ensinar, educá-lo. Então, precisamos ter um diálogo aberto, como teríamos com um amigo de trabalho ou com algum familiar. Uma conversa franca com os nossos filhos, por que não?
considerando essa questão da tolerância e do quanto nós precisamos oferecer a ele um espaço para que ele também apresente para nós as suas dúvidas. Pai, não concordei com isso, não acho que isso é correto, e conversar, dialogar. E, por fim, é o óbvio, né, irmãos? A responsabilidade é dos pais. Por mais que a igreja, o Estado e todos os entes envolvidos façam parte do processo da educação, mas os pais são de suma importância. Então, você como pai, se você tem dificuldades, peça socorro, peça ajuda ao seu líder espiritual, ao seu pastor. Procure workshops que tratem do assunto, vá em congressos da família, que abordem o assunto família, leiam, busque bons livros. Enfim, não há desculpas para você não correr atrás. Vá junto com seus filhos, né, a um congresso, participe, né, envolva eles. Então, nós temos ferramentas diversas. E aí cabe a você, pai, mãe, família, lutar pela fé que foi te entregue. Então, eu incentivo vocês e finalizo a minha fala dizendo isso. Insista, continue nessa meta. Sem dúvida, o Senhor vai honrar o teu trabalho. Amém. Amém. Obrigado, pastor Diogo, pelo carinho, Obrigado. pela atenção com o programa. Os contatos do irmão, da igreja, estão à sua disposição lá no nosso perfil oficial do Instagram. Chega por lá para conhecer um pouquinho melhor do Ministério do Irmão e as atividades da igreja também. Leve nosso abraço a toda a comunidade. Deus continue abençoando. Professor Wilson, 3 minutinhos também para o irmão, por favor. Eu fiquei aqui pensando em cada reflexão que foi colocada hoje no programa, em todas elas que foram levantadas, apontaram para aquele que é o maior exemplo de vida, o maior exemplo de um mestre, aquele que nos ensinou todas as coisas. O maior exemplo é o próprio Jesus. Se nós olharmos para o que foi dito aqui esta noite, em relação ao tempo, em relação ao ensino, em relação à dedicação, em relação à palavra de Deus, a crescimento, a desenvolvimento, todas essas questões, Jesus ele se preocupou, ele aplicou diversas metodologias de ensino para com os seus discípulos, sempre pensando na aproximação, fazendo com que eles refletissem acerca das coisas que estavam ao seu redor e das coisas também do reino de Deus. Ele se preocupou com isso e ele foi perfeito, ele foi extraordinário na forma que ele conduziu os seus discípulos e tudo aquilo que ele nos deixou. Porque ele vai dizer em Mateus capítulo 28, ide, fazei discípulos e todas as nações, batizando no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-vos todas as coisas que eu vos tenho mandado. Então, ele diz que é para fazer discípulos e ele diz que nós devemos ensinar aquilo que ele nos deixou como mandamento. E só é possível fazer discípulo, só é possível discipular e ensinar a partir do momento que nós guardamos esses mandamentos. É tempo da família, é tempo da igreja olhar para si e fazer uma autoanálise, uma autorreflexão acerca das nossas atitudes, acerca daquilo que nós estamos pensando em relação à família, em relação aos nossos filhos, inclusive em questão da perspectiva da igreja e do desenvolvimento, e fazer aquilo que Jesus ele fez. Se aproximou mais. Jesus pregou para multidões, mas a maioria das suas pregações e ensino, Jesus estava muito próximo, estava no individual. Jesus ele cuidou, Jesus ele via aquilo que mais a pessoa estava necessitando. E Jesus entendeu e compreendeu todas as coisas a partir de olhar para as pessoas e ter uma íntima compaixão de tal forma que ele dava uma vida de abundância em vários sentidos, dava saúde, dava vigor e, além do mais, ele dava a vida eterna. Então, pais, famílias, vamos perceber os nossos filhos e perceber aquilo que é prioridade. Se contentar com aquilo que nós temos. O que você tem é o suficiente para você viver
e conquistar muitas coisas junto com a sua família. Deus abençoe a todos. Amém. Obrigado, professor Wilson, pelo carinho, pela atenção de novo com o programa. Os contatos do irmão à sua disposição também lá no nosso perfil oficial do Instagram. Chega por lá para conhecer um pouquinho do ministério, do trabalho na área acadêmica, na área literária também. Tem bastante coisa lá para você poder acessar. De novo, obrigado pelo carinho, meu irmão. Antes da gente encerrar, coloca aí na tela, por favor, o resultado da nossa enquete. E nós perguntamos para você que nos acompanha se você é responsável pelo ensino religioso dos seus filhos, da sua família, ou se você tem sido negligente, tem transferido essa responsabilidade. 87% dos nossos internautas responderam que são responsáveis, têm assumido essa obrigação. 13% afirmaram que estão transferindo essa responsabilidade. Espero que, de fato, o programa de hoje nos ajude nessa reflexão, ajude aqueles que têm transferido e fortaleça aqueles que já estão nessa tarefa árdua da educação e do ensino dos seus filhos. Que Deus continue a nos abençoar, derramando muita graça nas nossas famílias, nos nossos lares. Um forte abraço para você, muito obrigado pelo carinho, pela audiência, pela atenção com o programa. Amanhã, se Deus permitir, nós estaremos de volta com mais um Vejam Só. E o nosso objetivo aqui, a nossa oração, é que o programa seja bênção e edifique a sua vida. Um forte abraço e até a próxima.